Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Como diz a Alice, boa madrugada para quem é da madrugada. Que Jesus nos abençoe em mais este encontro do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. 19º encontro, o poder da sabedoria e do amor, capítulo 16, hoje, dia 4 de maio deste ano de 2023. Dona Verônica está com compromisso externo neste horário em que nós estamos colocando este programa no ar, e nós estamos aqui, Dom Fernando, Senhora Mirinha e Joe. E desejo sinceramente que todos vocês tenham lido o capítulo pelo menos umas 2, 3 vezes, lápis na mão, tenham anotado as suas perguntas, as suas dúvidas, e que juntos possamos avançar nesse capítulo em que o Filomeno, mais uma vez, vai continuar essa segunda etapa do trabalho do livro. A primeira foi dentro da clínica psiquiátrica, no plano físico e no plano espiritual. Agora ele está falando sobre a sua, a minha, a nossa realidade, os desafios que nós encontramos no movimento espírita. Doutrina espírita não tem desafio. Princípio, meio e fim. E se algum dia a ciência provar que estamos equivocados em algum ponto, vai dizer Allan Kardec, modificamos este ponto. 166 anos completou a doutrina espírita dia 18 de abril, 166, e nós estamos aí tranquilamente. O nosso abraço fraterno, parabéns para o nosso Divaldo Pereira Franco, que se estivesse aqui em Juiz de Fora, nós estaríamos comemorando o aniversário dele nessa data. E isso amanhã. E depois de amanhã, eu estarei na FEAC, fazendo a abertura do 8º Congresso Espírita e fazendo a palestra também de aniversário da FEAC, que estará completando quantos anos, crianças? 33? Fala, Fernanda. 37. 36. Nenhum dos dois acertou. Não, é 87. Ô, gente, 33, eu é que estou completando de FEAC, meu Deus. A idade do Cristo, Senhor. Estou com 87 na cabeça. Fala assim, 33, eu que estou completando de idade. Fala assim. Quem dera, quem dera. 36 anos em que Fernando Emílio, Kátia, Falcone e mais uma meia dúzia de corajosos fundamos a FEAC. Parabéns para nós todos nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não sai o som. Ainda bem que não saiu o som. Porque às vezes você está Não saiu, não, às vezes você desafinou, aí os amigos espirituais cortaram. É porque o microfone não está pegando. Eu toquei um pedacinho do parabéns para você. Então vamos lá. Mirinha, você lê então a mensagem do nosso pastorino aí na abertura e eu faço a prece, porque quem começa é Dom Fernando. Vamos lá, é com muita alegria no coração que nós estamos aqui reunidos, graças ao Senhor, que mais um estudo, né? O capítulo de hoje é maravilhoso. Então, o pastorino vai dizer para a gente o seguinte, tem muito a ver com o nosso capítulo. Então, gente, as coincidências que a doutrina espírita explica. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e de incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com o seu exemplo de fé e otimismo. Amigo e mestre Jesus, com fé e otimismo, nós iniciamos o encontro dessa noite
com Manuel Filomeno de Miranda, usando as últimas palavras do livro do Pastorino, nós estamos reforçando, renovando os nossos votos de dedicação de parte da nossa vida integralmente à doutrina espírita, fora o tempo que necessitamos para as nossas atividades profissionais, para nosso equilíbrio orgânico, alimentação, higiene, etc. Nosso tempo extra é cada vez mais dedicado ao estudo, à reflexão, à vivência e à divulgação desta doutrina extraordinária que é a doutrina espírita. Abençoe o nosso Divaldo no seu aniversário amanhã, a nossa FEAC no aniversário depois de amanhã, a todas as pessoas que já trabalharam na instituição, a todas as pessoas que estão trabalhando, aqueles que virão a trabalhar, que as suas bênçãos cubram não só a FEAC, mas o movimento espírita em geral, de Juiz de Fora, Minas, Brasil e do planeta Terra, assim como todas as demais instituições religiosas, amparando, protegendo os dirigentes, os trabalhadores, os colaboradores, os frequentadores. Em teu nome, mestre, dando graças a esse Deus de amor e bondade, iniciamos a nossa jornada desta noite. Que assim seja. Muito bem, então vamos trabalhar, porque o tempo urge. Mirinha, suas palavras iniciais. Queridos amigos internautas, vamos estudar, que é o melhor que nós podemos fazer por nós. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Muito bem. Dom Fernando, as suas palavras iniciais e já assumindo aí a abertura deste capítulo extraordinário. Bom, saudações a todos os internautas que nos acompanham. Como diz Falcone, esse capítulo é muito bom. Prestemos bastante atenção, estudemos bem, porque tem muito ensinamento para nós aqui hoje. Então, vamos começar. Capítulo 16, o poder da sabedoria e do amor. Manuel Filomeno sabe escolher bem os títulos do capítulo, né? Então, é interessante. O primeiro parágrafo desse capítulo ele já fala muita coisa importante. E essa primeira frase é impressionante. A vitória do bem é inegável em toda parte. Jamais ocorre a predominância do mal, exceto quando se lhe dá guarida, mesmo assim de caráter temporário. Isso é uma sentença que Manuel Filomeno já nos informa, mostrando qual é o poder, né, da sabedoria e do amor. Quando ele fala que jamais ocorre a predominância do mal, exceto quando se lhe dá guarida, mesmo assim de caráter temporário, é uma afirmação, como eu disse, é uma sentença de que Deus sempre está comando, Jesus está conosco o tempo todo, e que essa questão do mal, isso é um desvario da nossa faixa evolutiva. Isso é temporário. Mal é temporário, apesar de nós acharmos que a humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, sempre existe o mal, mas o que é a humanidade em relação à eternidade? O que é um período aí de 6, 8 mil anos para nós, em relação a, sabe-se lá, a gente nem sabe quanto tempo vai chegar, porque é eterno. Nós somos imortais, nós somos criados, tivemos um começo. Nós somos imortais a partir de então. Nós não vamos terminar, jamais. Nós vamos sempre evoluir. Só que a escolha da evolução, ela pode ser mais lenta ou mais rápida. Por isso que ele diz que tudo é caráter temporário. Mais dia, menos dia, a nossa, como diz aí, a popular, a ficha cai. Mais dia, menos dia, nós vamos enfrentar nós mesmos e ver a quantidade de coisas que a gente faz que não deveria estar fazendo. Aí começam os consertos, os reparos, né? Começam os arrependimentos, os remorsos, tudo isso. E a gente começa a reparar os nossos débitos. Semelhante à sombra que a claridade dilui, o mal em si mesmo não tem consistência, não tem significado.
Aí a pessoa pode falar assim, mas é porque vocês não estão sofrendo o mal que eu estou sofrendo. Mas e o mal que já fez, o mal que já fizemos? Aquela história, quem faz não percebe. Quem recebe mal é que percebe e recebe a situação. A simples presença do amor, que é fruto do bem, anula-o sem esforço, imprimindo-se no ímbo de quem lhe permite. O amor não faz milagres, como nós chamamos, entendemos, né? Não cobra multidão de pecados, é verdade. Mas quando a gente diz amor aqui, é amor mesmo, né? Não é interesse, vou fazer isso para ganhar aquilo, não é isso. Amor mesmo, sensação profunda, aquilo que Deus, a nossa essência divina dentro de nós, né? Então, Manuel Filomeno estava com Petitinga, né? E estava voltando para a esfera deles. E Petitinga está comentando com o Manuel Filomeno. Estivemos investindo nesse grupo 6 meses do nosso tempo. Agora fica uma coisa interessante, né? O que são 6 meses do tempo deles, né? Porque não necessariamente quer dizer que 6 meses do nosso, né? Mas, Fernando, mas aí ele pode estar referindo também, do nosso tempo aqui, enquanto estava aqui na crosta, né? Pode ser isso também. Pode falar. O Divaldo diz que sempre que eles fazem essa analogia é com base no tempo da Terra. Uma vez perguntamos isso a ele, ele disse que é sempre com referência, porque nós não temos como mensurar o tempo no mundo espiritual. É por isso que eu falei, baseando no tempo que estiver aqui na crosta, né? Pode ser isso também. E Petitinha continua, de alguma forma, no íntimo de cada um dos seus membros, há interesse pelo progresso da sociedade quanto de si mesmo, embora as exceções naturais. Ou seja, apesar de todo o problema que foi enfrentado, que eles estavam, né, vendo, percebia-se nas pessoas o desejo do progresso, né, o progresso da sociedade, o progresso pessoal, né, embora as exceções naturais. Sempre há, ou existem aqueles que são teimosos, né, e querem pensar de uma maneira diferente, às vezes até com alguma intenção positiva, mas pensando de maneira diferente do grupo. Fica assim, são essas exceções naturais aí. A vitória do bem total expressa-se como ampliação dos horizontes da felicidade na Terra. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, quando todos ganham, seria essa felicidade na Terra. O que quer dizer todos ganham? Significa que quando as situações são resolvidas ou acontece de uma maneira que não é um grupo ou um grupo de pessoas ou situações, mas não, quando todos participam e se sentem bem com isso, é a situação que todos ganham, é a situação que todos se beneficiam daquele processo e vão no progresso, tanto individual quanto coletivo, né? E ele fala a coisa mais importante para o Filomeno, que diz assim, novos cometimentos nos aguardam. Outras instituições com problemas mais graves continuarão recebendo assistência hábil para a superação das crises em que se encontram. Então, o serviço não para. O trabalho dos amigos espirituais, ele não para. Enquanto nós, às vezes, a gente faz uma atitude, um trabalho, a gente tem um objetivo, quando alcança aquele objetivo, ele costuma dar aquela folga, relaxa. Então, para os amigos espirituais, o relaxamento é curto. E mesmo porque, para quem já está na faixa de trabalho, da experiência que ele já tem, ficar parado é um ócio, né? Não há como ficar parado no mundo espiritual para quem já atingiu um nível de compreensão. É trabalho o tempo todo, mas é um trabalho que gratifica. É um trabalho que é prazeroso, é um trabalho que dá mais dignidade ao ser. E isso faz com que não haja cansaço, não haja enjoamento, vamos dizer assim, mesmo porque não estão no corpo de carne. O corpo de carne nos dá limitações. Mas no mundo espiritual, o empenho, a motivação é sempre constante, é sempre para cima, né? E quando o Petitinga fala de novos cometimentos dos aguarda, vem uma surpresinha aí que vem falando. Ele diz assim,
Com esta alegria de hoje, robustecemos-nos emocionalmente. Quer dizer, isso foi gratificante para nós. Foi muito bom ter feito isso, participar desse trabalho. Embora jamais o desânimo ou a dúvida tenham encontrado qualquer ressonância em nossa convicção. Quer dizer, foi um desafio enfrentar aquele processo, reorganizar o centro, ou a clínica, foi um desafio, tudo bem, mas já, em momento algum achamos que isso não fosse acontecer. A nossa confiança, a nossa convicção, a nossa fé no trabalho é tão grande que a gente sabe que a providência divina não falha. Era mais dia, menos dia, as coisas iam se resolver, e como se resolveram. E ele fala uma coisa muito interessante, como o trabalho do Senhor tem urgência, mas não é destrambelhado pela pressa. Peguei esse pedaço da frase aí. O trabalho do Senhor tem urgência, mas não é destrambelhado pela pressa. Tem um popular aí que fala, Deus tem urgência, mas não tem pressa. É justamente isso, né? A urgência significa, existe a necessidade premente do progresso, mas isso não quer dizer que tem que ser de qualquer jeito. Tem que ser avacalhado, esculhambado, vou falar uma palavra popular aí. Não, tem que ser organizado, tem que ser uma coisa bem feita, tem que ser uma coisa com começo, meio e fim, com pé e cabeça, né? Senão, não vai funcionar direito. Ele faz algumas mais reflexões e Filomeno diz, então, na noite seguinte, o querido amigo, que é o Petitinga, né, convocou-nos, como de hábito, para visitarmos respeitável sociedade espírita, onde se instalara o fermento da dissensão, decorrente das paixões administrativas e dos interesses subalternos dos seus diretores, gerando ameaças legais através da justiça. Olha que ponto que chega, né? Eles foram convidados, o Petitinha chamou pelo menos para fazer parte de uma visita a um centro espírita, em que estava havendo o quê? Uma dissensão, uma cisânia, uma divisão das pessoas, dos trabalhadores, né? E olha só, com interesses subalternos dos seus diretores, levando até a possibilidade de levar à justiça aquela situação. Infelizmente, isso acontece nos centros espíritas, acontece em qualquer instituição humana, mas não deveria acontecer nos centros espíritas, principalmente, né? Pela intenção, pela vocação, pelo objetivo que é a manutenção e direção de um centro espírita. Mas acontece, infelizmente, né? Por isso que estamos na faixa que nós estamos. E é coisa interessante aí falando, era de lamentar-se que os companheiros espíritas chegassem ao extremo de acusar-se reciprocamente em tribunais terrestres. Quer dizer, além de haver a cisânia dentro da própria casa espírita, ainda levaram esse processo para a justiça. Abriram processo para a justiça. Como é que é? Abriram processo civil. Pois é, ainda levaram isso para complicar mais a coisa, né? A gente já começa a imaginar que se do lado encarnado tá assim, imagina o lado desencarnado, o que está fervilhando em volta ali, né? Começa a fazer. E ele faz a pergunta interessante, assim, que todo mundo deve fazer, né? Como era possível conciliar os postulados do Espiritismo com posicionamentos extremistas de tal natureza? Onde se encontrava a prática da moral, exarada em toda a codificação, né? Como é que fica isso? Cadê a descrição do homem de bem? Fica onde aí nessa situação? E cadê Capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. E é onde fica, então, também a história, né, do Kardec, quando ele cita, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que faz para combater suas más inclinações. Transformação moral aí foi para Beleléu, e as más inclinações estavam sendo envolvidas por outras mentes, né? Então estavam sendo estimuladas aí. Não tinha condição de permanecer desse jeito, né? Infelizmente, porém, sempre medram no mesmo solo o escauracho e o trigo, ameaçado na seara, né? Ou seja, na faixa que nós estamos, o bom e o ruim, o trigo e o joio, tudo nascem juntos, estão juntos ali, né? Ainda fala, mais grave é quando se vai extirpar essa erva daninha lavoura
quase sempre perde-se muita planta boa. Quer dizer, muitas vezes na limpeza, no trabalho, na solução do problema, muita gente cai junto com aqueles que não eram para estar por ali. Porque as raízes de ambos se emaranham, gerando prejuízos. Muita gente se envolve, se deixa envolver com o mal, vamos dizer assim, mesmo não sendo. Eu me lembrei de um caso interessante, como é que nós somos facilmente impressionáveis e envolvidos, né? Uma vez foi uma reportagem em que um grande empresário paulista, empresário de respeito, conhecido, empresário sempre foi uma pessoa de uma figura humana e social muito, muito respeitada em São Paulo, estava preso. Aí o repórter perguntou, mas o senhor está preso aqui? O que aconteceu com o senhor? Nós estamos fazendo uma reportagem aqui. Eu vou até falar, porque o meu testemunho serve para outras pessoas. Eu estava lá no estádio de futebol torcendo para o meu time no final de campeonato. De repente deu uma briga na arquibancada, e briga daqui, briga dali. Eu comecei a me sentir envolvido com aquilo. De repente eu estava com um pedaço de arame da grade lá, jogando, cara, quase jogando arame em cima dos outros lá, participando da briga. Eu não sei o que me deu, mas de repente eu me contagiei com aquilo, pronto, comecei a brigar. Ou seja, uma pessoa que tinha um comportamento conhecido, famoso, no meio do processo, ele se envolveu com aquele processo e entrou no meio. Em vez de apartar e separar, ele entrou no meio. Assim, então eu estou nessa também, né? É o nosso risco, né? O nosso desequilíbrio ainda, a nossa fragilidade, né? Então, por isso que ele fala, enquanto não houver a plena consciência de que vigem as leis do universo, os melindres, olha o nosso processo aí, olha os nossos problemas aí. Os melindres, as pequenezes pessoais, as ânsias pelo poder, enganoso, né? Dominarão os indivíduos invigilantes que sempre gerarão dificuldades. Aí vem, né? Orai, vigiai, nós completamos agora, né? Olhai, orai, vigiai. Por quê? Com toda essa tensão, eles podem escorregar, se não tiver essa tensão, aí que a coisa vai ladeira abaixo, né? Verdadeiras multidões de clientes que se beneficiavam dos recursos espíritas aplicados na sociedade estavam praticamente à mercê dos espíritos vulgares. Ou seja, aquela sociedade espírita estava atendendo socialmente muita gente necessitada. E com isso a coisa estava ficando bagunçada, a coisa não estava funcionando, né? E estavam à mercê, esse processo estava à mercê dos espíritos vulgares, descomprometidos com a elevação pessoal também, né? Os mentores redobravam esforços, vigiavam com o tempo. Fiz questão de chamar a atenção disso. Nunca estamos sós. A gente nunca está abandonado. Nunca está ao léu, né? Mas acontece que é aquela história. Se a gente faz a nossa parte, os espíritos se aproximam, os espíritos bons se aproximam e nos ajudam. Mas a gente não está fazendo a parte da gente, eles tentam ajudar, mas muitas vezes a nossa sintonia, a nossa vibração não permite essa ação mais constante dos amigos espirituais conosco ou com o grupo, né? Com aquele grupo. E era o que estava acontecendo, né? Naquela situação. Até a vibração, né, Falcone? Até a vibração do ambiente, vamos ver aqui para frente, fica tudo mudado, né? Muda o clima tudo, né? muda, né? Tudo mudado. Aí ele vem falar assim, o desfile das vaidades e o campeonato da presunção propunham disputas ridículas. Quer dizer, provavelmente argumentos não tinham nada a ver. Provavelmente solicitações ou objetivos que não tinham nada a ver com a situação, propostas, né, com disputas que eram ridículas, né? Ele fala muito interessante, a vaidade e o campeonato da presunção. A pessoa coloca a sua figura pessoal em detrimento do coletivo, coloca o pessoal na frente, coloca as ideias dele na frente e deixa o coletivo, e deixa o objetivo maior, que era a casa espírita, né? Sendo as reuniões de diretoria verdadeiro campo de justas pessoais, de batalhas pessoais. Provavelmente ia acontecendo troca de acusações, argumentos acusativos, mostrando as falhas dos outros, e provavelmente isso está acontecendo. Imagina
o mundo espiritual, eu ia explicar, fervilhando com isso ali naquele momento, né? E vai falar isso agora. Às gargalhadas, o público invisível de uma catadura, né, comportamento, participava das pugnas, inspirando uns e outros combatentes. Vai lá, faz aquilo, vai lá, isso mesmo. Logo quando a gente é adolescente. Bom, no meu tempo de adolescente, tinha os instigadores, dois moleques, duas crianças brigando, um põe a mão na frente, cospe aqui. Vai cuspir na mão dele, tira a mão, cospe no rosto do outro. É umas brincadeiras bobas para instigar, né? Vai lá, é isso mesmo, bate nele. É um ser humano, infelizmente, quando o indivíduo está lá no alto edifício, né? Querendo se jogar da janela, o povo lá de baixo, pula. Nós, infelizmente, estamos nessa fase. Em vez de estimular o equilíbrio, né? Não, boa parte da humanidade ainda estimula a tragédia, estimula o ruim, né? Fora encaminhada por Perpitinga anteriormente, né? Para essa noite, ele falou, Filomeno falando, fora encaminhada por Perpitinga anteriormente, uma petição ao nobre Dr. Bezerra de Menezes, a fim de que intercedesse junto à Mãe Santíssima em favor do respeito entre os diretores e seus apaliguados. Olha que ponto que chega, né? Foi parar onde? Maria de Nazaré, como intermediário do Dr. Bezerra de Menezes. A coisa estava tão ruim, estava tão profunda, que foi necessário uma intervenção muito séria mesmo, foi pedido a Bezerra de Menezes que intercedesse junto a Maria de Nazaré para isso, né? Ao mesmo tempo, fora solicitado ao próprio Bezerra, né, a interferência pessoal no encontro que estava programado. Quer dizer, pediram a presença do próprio Bezerra também, porque sabiam que provavelmente só o grupo que foi ajudar não ia dar conta. Ou não ia dar conta totalmente, pelo menos, né? O objetivo é que a reunião fosse resolutiva, fosse definitiva, né? Haveria uma reunião para definir-se algumas quisilas, algumas aversões, né, solução, geradoras das desinteligências vigentes. O que quer dizer com desinteligência? Com as pessoas que são inteligentes, mas que estavam cegas, que não estavam conseguindo resolver a coisa, não estavam enxergando, né, o óbvio ali. Isso enceguece a gente, né? Aí a coisa interessante, olha que agora o Filomeno vai explicar a intervenção do mundo espiritual, muito interessante. Quando chegamos 4 horas antes, a sala estava apinhada de espíritos ociosos. Quer dizer, o próprio mundo espiritual moralmente inferior já estava sabendo da reunião, obviamente, está acompanhando, e já estava lá de plateia pronta para poder cada vez jogar mais lenha na fogueira, jogar gasolina no fogo. Aí, com certeza, podia ter até torcida organizada lá para fazer a coisa pegar fogo mesmo, né? Perpitinga providenciar a participação de especialistas em recuperação psicoambiental. Olha a coisa aqui, gente, mais um aprendizado para a gente. O mundo espiritual tem especialista para tudo, né? Então, eles chamaram os especialistas em recuperação do ambiente, na limpeza do ambiente, como se fosse para nós aqui, seria um dedetizador das pragas dos nossos materiais. Faxineiro, dedetizador, tudo. Eles chamaram o quê? Um grupo de espíritos especialistas para recuperar o ambiente, para filtrar e limpar o ambiente psíquico e até material mesmo, daquele local. Que estavam se utilizando de equipamentos especiais, apropriados para criar uma psicosfera mais saudável. Podia ter um equipamento desse aqui, né? Para nós encarnados, que ia ajudar tanto. Não tem um de uso pessoal para eu passar em mim, não, hein? Fazer imagina se... barbeador, passo pente, será que não tem um de uso pessoal, individual? Imagina se tivesse um aparelho desse para colocar nas grandes empresas, na sala da diretoria, nos repartições públicas que se atendem. Nos encontros entre presidentes de países do Ocidente com o Oriente.
Por tudo isso aí, extrapola para tudo, né? Seria interessante. Aí a coisa interessante foi mostrando, lentamente, o local foi se modificando. Os espíritos burlões passaram a sentir-se mal e foram se afastando, enquanto os mais hostis, porque conhecedores dos recursos que estavam sendo instalados, saíam furibundos. O que quis dizer com tudo isso? A partir do momento que tanto a vibração dos espíritos chamados especialistas, quanto os aparelhos ligados, eles foram mudando a frequência do ambiente, foram mudando a vibração do ambiente. Isso faz o quê? Isso não é para machucar, lesar, não é para fazer mal a ninguém, é justamente para mudar a frequência do ambiente. Então, a famosa frase nossa, os incomodados se retirem, como os espíritos que estavam ali para fazer acontecer uma tragédia, do pior, eles não suportaram a vibração do ambiente, não estavam se sentindo bem. Então, o que aconteceu? Eles começaram a sair, porque não está bom. No nosso caso, por exemplo, vamos supor que a gente está no ambiente e começa a ter um vazamento de um gás, uma coisa que seja tóxica para a gente. Vai todo mundo sair correndo, quem vai ficar ali? Não, mas só que foi uma comparação meio exagerada, é lógico que os espíritos da vida não vão colocar gases venenosos, não é isso, mas é a vibração pura, uma frequência de equilíbrio que incomoda aqueles que não estão no equilíbrio. Quem não consegue se equilibrar não vai ficar incomodado, vai sair do ambiente, com certeza. E a coisa mais interessante ainda que Filomeno fala os mais hostis, porque conhecedores dos recursos, quer dizer, já sabendo como é que aquilo funciona, já sabendo que aquelas máquinas existem, que já passaram por aquela experiência uma vez, podia até saber como funciona, mas não sabe como se defender daquilo. A defesa é melhorar a sua harmonia pessoal, o seu equilíbrio. Como eles não têm essa capacidade imediata, não vão aguentar ficar ali também. Então é por isso que eles saem furibundos. A gente quer ficar, mas não consegue, né? Pouco antes das 20 horas, quer dizer, nesse período de 4 horas foi feita essa limpeza, né? Quando chegaram os diversos membros da sociedade e adentraram-se na sala, passaram a experimentar o peculiar bem-estar, que os foi desarmando, favorecendo a tranquilidade. Ou seja, quando os encarnados chegaram para a reunião, eles já entraram no ambiente equilibrado, no ambiente mais tranquilo, em uma vibração de equilíbrio, de paz, e eles começaram a ser envolvidos nesse ambiente, começaram a se modificar ali inicialmente, o seu modo de pensar, se desarmando, né? Uma pessoa que já vai para uma reunião, por exemplo, igual essa aí que estava para acontecer, e cada um já estava com seus argumentos prontos, as armas ali, como se diz na gíria, com a faca nos dentes, né? Já está pronto para chegar, para acontecer, arrebentar a reunião e vencer que troço. Aí chega lá, encontra tudo diferente, encontra lá um ambiente totalmente diferente, um psiquismo, uma psicosfera, uma psicosfera mais equilibrada, bem mais tranquila, em que envolve e penetra das pessoas. Óbvio que vai sentir a diferença, é óbvio que vai sentir. E essa diferença toda que acontece tudo, Falcone que vai explicar a partir de agora como é que funciona e como é que funcionou essa influência dessa modificação ambiente dos trabalhadores encarnados e até dos desencarnados também que estavam acompanhando. Agora, Falcone dá continuidade, então. Fernando, puxando aí o último parágrafo que você disse, então tinham 2 grupos de espíritos na sala. Tinha um grupo que nem tinha consciência do trabalho espiritual que poderia estava acontecendo. E tinha outro grupo que tinha consciência, mas nenhum dos 2 grupos viam, enxergavam, percebiam a ação dos espíritos benfeitores. Encarnado, quem enxerga? Se a Mirinha passar por mim na rua Alfield, em sentido contrário, eu vejo a Mirinha? Vejo. Como estou vendo todo mundo. Eu não sei o nome de ninguém, mas Mirinha, oi Mirinha, tudo bem? Oi Verônica, tudo bem? Eu destaco.
mas eu estou vendo todo mundo em volta. Muitas pessoas acham que no mundo espiritual, todos os espíritos também veem todo mundo. Não, 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 não. Veem do seu padrão vibratório para baixo. Para cima, somente se os espíritos se projetarem para eles. É muito interessante isso. No mundo espiritual, quando eu ver Maria de Nazaré, nós vamos ver que no livro Memórias de um Suicida, Fernando, a primeira vez que eu li o livro, eu queria ler o livro, porque eu queria ver o encontro com Maria. Passa o livro todo e Maria de Nazaré não aparece. Você lembra disso? Lembra disso, Mirinho? Verdade. Primeira vez que eu li, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, e eu, devorando o livro. Cadê Maria? Cadê Maria? Cadê Maria? Cadê Maria? Acabou o livro, não tinha Maria de Nazaré. Por quê? O padrão das pessoas que estamos lendo aquele livro não dá para gente. Eles falam, intercederam, pediram Bezerra para interceder junto a Maria. IPT, saudações. Infelizmente, os nossos irmãos das chamadas igrejas protestantes, sem nenhuma crítica da nossa parte, não dão destaque a Maria de Nazaré em momento nenhum. Eu já fui participar de cultos ecumênicos, eu já fui convidado a ir a diversas igrejas dos ramos protestantes e nunca vi nenhuma citação à Senhora de Nazaré. E perguntei a várias pessoas, obreiros, pastores, nós não damos a Maria de Nazaré o destaque que é dado na Igreja Católica, por exemplo. Porque na Igreja Católica tem não só Maria de Nazaré, como diversas Nossas Senhoras. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe e outras mais. Infelizmente. Na doutrina espírita, nós damos destaque a ela, mas sabedores da distância vibracional que nos liga a ela. Vamos lá, então? Essa equipe especializada, então, em passes fluídicos magnéticos, estava a postos. Já vieram os espíritos, fizeram a faxina, instalaram equipamentos, agora tem espíritos magnetizadores na sala. Na última reunião de quinta-feira que nós tivemos na FEAC, nós atendemos a vários casos de alcoolismo, de suicídio, de tentativas de suicídio, e estavam presentes na sala, naquele momento, diversos espíritos trazidos pelas falanges de intercessores para magnetizar o campo vibratório da FEAC e dar uma amplificada. Lembra disso, Fernando? Uhum. Então, quando o presidente iniciou a oração, todos foram beneficiados, porque agora a oração do camarada que fazia a prece, do presidente, ela já foi amplificada, ele já foi intuído com vibrações mais nobres pela sintonia, e os espíritos magnetizadores fizeram aquilo beneficiar não só dentro da reunião, como todas as atividades da Casa Espírita. Leia o livro da nossa Sueli Caldas Schubert, Dimensões do Centro Espírita, não é isso, Mirinha? Dá uma conferida para mim, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Seu microfone está desligado. Dimensões espirituais do Centro Espírita. Do Centro Espírita. Vale a pena ler esse livro, é uma obra extraordinária. A prece foi proferida com unção e aquilo foi liberando das fixações negativas de revide, de provocação que cada um trazia dentro de si. Vai caindo como se fossem aquelas armaduras medievais que vai desparafusando e plá, plá, as placas vão caindo. Nesse momento, o médico dos pobres, que se nos acercava como pacificador, surgiu jovial, mudou o ambiente, agora o doutor Bezerra de Menezes pode entrar e ser percebido pelos diversos espíritos que estão no ambiente, embora reconhecendo a gravidade da incumbência que lhe fora proposta. A oração ampliou, eu gosto de usar amplificou,
Porque uma coisa é você escutar uma música no modo mono, outra coisa é você escutar no modo estereofônico. E tem um mecanismo ainda que coloca-se 4 canais, chama-se quadrofônico. A música fica mais tchan, 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 tchan. Você consegue perceber, os violinos estão ali, as flautas estão aqui, os violoncelos. É assustador, muito interessante. E dessa forma, o encontro administrativo, os que estavam participando daquele encontro administrativo, se fortaleceram e sucessivas ondas de magnetismo mandada pelos espíritos do passe, pelos espíritos de padrão superior. Tudo aquilo foram direcionadas aos trabalhadores encarnados e desencarnados, dando um up, alavancando todo o padrão daquela reunião. A irradiação afetiva do venerável Bezerra de Menezes alcançava cada um dos presentes, favorecendo-os nas suas realidades íntimas e favorecendo o trabalho coletivo. Olha só o que o Filomeno diz. Experimentando essa superior psicosfera naquele recinto antissaturado de energias perturbadoras, agora em clima de harmonia, os membros da diretoria começaram a despertar do sono, do letargo. Divaldo fez uma série de palestras durante mais de 5 anos, falando dos 4 níveis que Auspence, que é um dos discípulos de Gurdjieff, fala dos 4 níveis: sono profundo, despertamento, semiconsciência e consciência, vai libertando daquele letargo. Lembra quando Jesus diz: desperta, ó tu que dormes, levanta do mundo das sombras e venha beneficiar-se na luz. Vai despertando, então, e aquele letargo hipnótico, aqui haviam sido conduzidos por espíritos, aqui ele coloca obsessores. Lembra que o nosso Matheus Fraga diz que na colônia Regeneração não se usa a palavra obsessor? Seu microfone está desligado, menino. Usa-se a palavra... Convidados. Convidados? Eu quero fazer uma pergunta. As criaturas, os espíritos que estão não sei como eu digo, esse letargo hipnótico, eles estão assim 24 horas? Como que é isso? Vocês estão o tempo todo assim? Não tem o que fazer, fica por conta do ator. Entendeu? Não tem. Se surgiu uma briga entre eu e o Bruno, seu filho. Quando eu e o Bruno encontramos, eu xingo ele, ele me xinga, eu agrido ele, mas o Bruno tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Agora, se um dos dois desencarna e a zona de conflito continua, agora, Bruno, tu me paga, eu vou ficar 24 horas no seu pé, eu não tenho o que fazer. Ou então o Bruno vira e fala: agora, Falcone, agora a gente acerta. Eu não tenho o que fazer, estou desocupado, não tenho carteira assinada com Jesus Cristo. Entendeu como é que é? Esse é que é o problema. Eles ficam rondando e aproveitam qualquer brecha nossa. Eu e o Fernando estamos nessa jornada atual, dessa encarnação atual. Eu estou fazendo 43 anos de Juiz de Fora, em novembro agora eu faço 44. Então nós estamos cada vez mais próximos, já 4 décadas. Nós já divergimos várias vezes. O Fernando diz: é para o norte. Eu digo: não, é para o leste, ou é para o sul, ou é para o oeste. Opiniões diferentes. Eu não tenho que andar pela cartilha do Fernando. E muito menos ele não tem que andar pela minha cartilha. Então, já assuntos pessoais nossos, assuntos de saúde na clínica, assuntos da FEAC, nós já divergimos várias vezes, mas nunca partimos para violência verbal ou cala a boca que eu sei que eu estou falando. Desse assunto eu entendo mais do que você. Não, a gente escuta um outro, nós respeitamos um ao outro. Eu posso estar assim, desgramado, não concordou comigo.
Mas me convenceu com o argumento dele. Ou o contrário. Nós temos que pensar isso. Dá para entender? Cada cabeça uma pensa. Mas nós temos que pensar o seguinte: a vida dele, ele faz o que quiser dela. A minha vida, eu faço o que quiser dela. Mas se nós temos um paciente comum, faz acupuntura comigo, homeopatia com ele, nós precisamos de entrar num acordo. Se nós uma linha de tratamento, né? Se nós estamos atendendo uma situação administrativa da FEAC, vamos mudar lá um parágrafo do estatuto. Precisamos de entrar em harmonia. Não tem que ser a opinião dele em detrimento da minha, ou o contrário. Tem que ser em função do coletivo. É isso que no movimento espírita dá problema. Ah, Falcone, então você mais o Fernando são exemplos. Não, não somos exemplos, não. O Fernando está cheio de pó-brema. E eu também estou cheio de pó-bremas. Mas nós já temos uma quilometragem corrida e nos respeitamos um ao outro e nos permite pensar no coletivo em segunda posição, em terceira posição. E em vários momentos da minha vida, decisões minhas, eu peço orientação dele. E vice-versa. Para quê? Para ter uma visão de alguém que está de fora. Por que eles pediram a intercessão do Bezerra de Menezes? Porque é alguém que está fora da instituição e está num padrão superior. Então o Bezerra consegue, com o magnetismo, com os argumentos, com a autoridade moral dele, a simples presença de um Bezerra de Menezes muda o ambiente. Não, e é o que ele vai fazer agora, né? Ele vai dar orientações que, se quiserem seguir, vai dar um rumo naquele lugar, né? O que Gabriela Mistral diz? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Oferecem rosas. Então nós temos que pensar nisso. É muito interessante. Mudou o padrão vibratório. Mudou. Chega uma pessoa perfumada no ambiente, um perfume gostoso, agradável. Todo mundo que tenha olfato, gente, que perfume agradável, que fragrância boa. Chega alguém que pisou no que não devia lá fora, na calçada. Também. Chega no ambiente, pode estar com o terno mais Pierre Cardin, anéis de ouro, pode estar vestido com impecável. Nossa, depois que fulano chegou, tem alguma coisa errada. O cheiro não está bom. Então não é a casca, é o conteúdo. É o conteúdo. Sob essas vibrações de paz, então, podiam se olhar discretamente, uns podiam olhar para o outro, porque todo mundo estava de cabeça baixa, ou olhando para cima. Agora os olhares começaram a se encontrar. Os temas apresentados puderam ser discutidos com serenidade, ninguém tentando convencer ninguém. Saiu do ego para o self. Saiu do meu ponto de vista, do ponto de vista de A, de B, de C, de D, para o coletivo, para a instituição, procurando as melhores soluções. E aqueles que eram motivos de divisionismo, de separação, foram analisados com menos arrogância. Porque alguns membros desejavam manter na instituição pensamentos, comportamentos diferentes daqueles recomendados por Kardec e pela doutrina espírita, inspirados pelo benfeitor espiritual, o presidente propôs que aqueles temas que se apresentavam mais delicados voltassem a ser examinados em outra oportunidade. Vamos tratar hoje dos pontos que já estamos mais harmonizados. E se deve pintar as paredes do centro da cor A ou da cor B, vamos deixar isso para o futuro. Não, tem que ser da cor A, tem que ser. Um dia chegou uma senhora na FEAC, já contei isso aqui, paciente minha no consultório, minha amiga,
e estava com uns problemas. Eu falei com ela assim: você é simpatizante da doutrina espírita? Vai tomar uns passes. Ai, Falcone, onde que eu vou? Eu falei: bom, tem várias instituições, mas se você quiser ir na FEAC, que é a que eu frequento, a reunião é dia tal, às tantas horas. E ela foi. E desapareceu. Muito bem. Passado algum tempo, ela voltou no consultório para a revisão normal. E eu falei com ela: fulana, como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Ó, Falcone, eu quero justificar com você que eu fui na FEAC, gostei muito da FEAC, mas agora estou frequentando o Centro Espírita X, que é mais perto da minha casa. Eu falei com ela: ah, muito bom, parabéns, não tem que enfrentar trânsito nem nada, às vezes fora o trânsito está um caos nesses horários de pique, né? E tem uma outra coisa, Falcone, que eu vou te dar uma sugestão. Por que eu passei a frequentar a instituição? Outra instituição. Falei: por quê? Porque na hora que diminui a luminosidade na FEAC, a lâmpada lá é vermelha. O centro que eu estou frequentando agora, na hora do passe, a lâmpada é azul. Falei: cara, mas o que tem isso? Ai, me deu um mal-estar. Por quê? Lâmpada vermelha me lembra o inferno. Lâmpada azul me lembra o céu. Então, troca a lâmpada para azul. Gente, eu expliquei ela detalhado os porquês da lâmpada ser vermelha e não ser azul. Eu falei com ela: interessante. Mas me diz o seguinte, na consulta de hoje, qual a sua reclamação mais forte? E mudei de assunto. Porque não adianta. É malhar em ferro frio. Ela passou a frequentar o outro centro, porque a lâmpada lá, na hora do passe, era azul. Eu vou brigar com ela, eu vou tentar convencer ela. Que bom que ela está frequentando outra instituição. O pior é se estivesse no botequim bebendo cachaça ou no barzinho, com as amigas, fazendo o que não deve. Vamos em frente? Vamos. Houve influência geral, o que muito facilitou o entendimento do grupo. Assuntos divergentes. Quando a gente pega a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a sabedoria de Allan Kardec, inspirado pelos bons espíritos, pela Falange Verdade. Ele pega os capítulos do Evangelho que mexem com o aspecto moral. Se pode comer carne ou não pode, ele não entra nesse quesito. Se pode comer carne de animal de pé fendido, não ruminante ou ruminante, ele não entra nisso. Ele vai pegar os capítulos, as parábolas do Evangelho, que são de cunho moral. E aquelas que são discutíveis, deixa por conta da turma que quer discutir. Eu lembro muito do ditado árabe: os cães ladram e a caravana passa. A reunião prolongou-se por 90 minutos aproximadamente. Então vocês estão vendo que não é uma reunião de... Afinar uma orquestra não é fácil. Tem discussões acaloradas e prejudicial. Na sua etapa final, o venerando amigo dos sofredores direcionou o pensamento a sereno cavaleiro portador de digna mediunidade de psicofonia, digna mediunidade de psicofonia, e facilitando a vinculação psíquica entre ambos, começou a envolvê-lo mediunicamente. Suavemente entrando em transe, que foi percebido pelo presidente, e de imediato solicitou de todos o indispensável silêncio, concentração, porque haveria uma comunicação espiritual, provavelmente de algum benfeitor. E pela boca do médium, o doutor Bezerra de Menezes fala aí um trecho extraordinário que valeria a pena nós, se estivéssemos falando para leigos do capítulo, ler o trecho todinho. Eu vou pensar algumas palavras, algumas frases, porque o nosso compromisso é que você tenha lido o capítulo em casa 3, 4 vezes. E depois que terminar o nosso estudo, você poderia ler pelo menos mais uma vez para agora reflexionar. Filhos da alma, que Jesus permaneça conosco. Nesse grave momento em que se vive o planeta, os espíritas conscientes das suas responsabilidades, verdadeiros cristãos,
que devem ser, então, estão convocados à construção da lídima fraternidade que deve existir entre todas as criaturas. Ele vai falar dos diversos segmentos da comunidade, as lutas acerbas pela prevalência do ego, tomam o corpo, dilacerando os sentimentos e fragmentando construções do bem e do progresso. Em todos os setores da vida, na família, na empresa, na sociedade, no clube e no lazer, e também na instituição religiosa. O respeito pelos valores éticos cede lugar à anarquia e ao despaupério que tomam conta do século, atentando contra as mais nobres conquistas do processo evolutivo. Nunca houve tanta facilidade. Basta acessar o fofoqueiro do Google, você descobre tudo. O que quer dizer criogenia? O Fernando falou em criogenia e não explicou. O Filomeno falou em criogenia e não explicou. Entra no Google, você vai ver artigos científicos sobre criogenia. Você vai ver fotografias de experiências feitas sobre criogenia. Você vai ver laboratórios investindo nisso. Você vai ver possíveis resultados. Falcone, o que é criogenia? Vai lá no Google fofoqueiro depois e pesquisa, porque não dá tempo, só estou levantando uma ideia. Também, se você quiser pesquisar coisas de pornografia e no mais baixo índice de padrão moral, a internet não tem moral. Dá informações. Se você perguntar sobre como iluminar melhor a sua casa, ela ensina. Se você perguntar sobre lixo, imundície, ela informa. Depende da sintonia. Ele vai dizer que as perversões morais, acabei de falar da moral, impõe-se a astúcia política, a malversação do patrimônio dos povos. Estadistas abandonam a respeitabilidade. Olha o que nós estamos vendo no desgoverno do Brasil, sem nenhuma posição política. Estou falando de política, estou falando de realidade. Como é que nós vamos ver isso? E os representantes do totalitarismo, numa revolução do proletariado contra as demais camadas sociais, sem condições de conduzir as massas, gerando anarquia, desconcerto. Outros adornados de títulos universitários, igualmente orgulhosos, esquecem do povo, procurando poder vitalício, permanecer no poder vitalício, alterando as leis vigentes. Olha o que aconteceu no Brasil de 1º de janeiro para cá, gente. Campo de concentração em Brasília, dia 8 de janeiro. E as possibilidades da coisa piorar são sérias. O poder econômico esmaga aqueles que não podem competir com os que não têm assento à mesa das negociações. Somas excessivas que poderiam melhorar a situação de milhões de vidas na fome, nas epidemias, no abandono, na sordidez. O denominado Clube dos Países Superdesenvolvidas é o G20, é o G7, é o G não sei o quê, com imposições cruéis e intimidações nem sempre veladas. Eles já rasgam o verbo hoje, não tem nada escondido, não. Mexendo na indústria, na economia, na propriedade privada, levando miséria, sem se preocupar, sem absoluto, com o sofrimento da maioria dos habitantes da Terra. A emissão de gases, lembra quando a ECO, foi a ECO 90 ou 92, Fernando? O poder do Collor ainda. É a ECO 92, todo mundo assinou o tratado de diminuir a emissão de gases, menos os 3 maiores poluentes. Isso em 1992, Fernando Collor de Mello era presidente do Brasil. Todo mundo assinou, menos os 3 países mais poluidores do planeta Terra. Gerando guerras infelizes, sem nenhuma justificativa. Esses governantes enlouquecidos pela vaidade do poder travessem-se de missionários de Deus, levando seus países à ruína econômica,
social e moral, gerando mais ódio em toda parte, estimulando os mais terríveis atos de terrorismo de toda a ordem, fiéis à presunção enganosa. Nos seus desvarios, dão a impressão de imortais fisicamente, eternos no corpo, senhores da vida, marchando, porém, inexoravelmente para o túmulo que os receberá em silenciosa expectativa. Tem nenhum julgamento da nossa parte, mas falando de história. Acumulam riquezas como se fossem viver no corpo 1000 anos. Há políticos brasileiros, administradores brasileiros e de outros países com fortunas nos bancos do Vaticano, da Suíça, dos países de ambiente econômico próprio para isso, com fortunas que, se vivessem 1000 anos na Terra, nessa encarnação, não conseguiriam gastar. As doutrinas religiosas que deveriam orientar os fiéis dividem-nos para melhor governá-los, lançando umas contra as outras greis, pregando o reino dos céus e conquistando os reinos da terra. Cada vez se pede mais dinheiro, mais dinheiro. Deus olha quanto você paga de dízimo e vai te dar em dobro de acordo com o que você contribuir com a nossa causa. Respeitamos a tudo e todos. Tudo tem seu lugar. E eu lembro da oração dos Alcoólicos Anônimos, que eu faço há 48 anos, 9 meses, hoje é dia 4 e 20 dias. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar e coragem para modificar aquelas que podemos, em nós, só por hoje. Mirinha, sequei a garganta. Agora é com você. Muito bem. Doutor Bezerra. Você tem 2 minutos para encerrar o capítulo. Ah, tá. Sim. Senão eu te pego lá fora. Ô, gente, eu tô aqui, eu sozinha, essa simples mulher, no meio desses 2 homens, falaram igual a Preta do Leite, agora é minha hora. Vamos lá. Mesmo porque, Falcone, o doutor Bezerra, ele está dando ensinamento para nós aqui, espíritas. Gente, nós temos que ler esse capítulo, reler esse capítulo 1000 vezes. Ele dá uma pausa, mas depois ele prossegue. E ele vai falar para a gente o seguinte, que como Jesus, o espiritismo trouxe a única forma de felicidade, o amor. É o único caminho, já. Não tem outro, não. Quando a gente acha que tem outro, pode ter certeza que você está indo pela porta errada. Não tem outro caminho. E ele fala que a mensagem de Allan Kardec se expande. E aí ele questiona a gente, leva a gente a uma reflexão, e para mim foi fantástica, quando ele fala o seguinte: como nós temos nos comportado, os espíritas, diante dos desafios? Fazemos igual a maioria? Censurando governos? Ou a gente faz diferente? Olha o Bezerra, gente. Gente, o Bezerra é fantástico. Ele foi um político maravilhoso, Bezerra de Menezes, da época dele. Então ele diz o seguinte: qual que é o seu comportamento espírita? Como que você está enfrentando os desafios, né? Tantas pessoas reclamando de tudo. Tudo que você pode imaginar reclama. Reclama do governo, reclama de quem está, reclama de quem entrou. Gente, quem entrou, acabou, vamos para frente. Acabou. Não, gente. Outra coisa, para de reclamar. O que você está fazendo? Qual que é a sua parte? Qual é a parte que te cabe? É de ser governante? Não. Então, menos hora. Não, mas a gente tem que reclamar de tudo. Então ele faz uma pergunta aqui de: você está fazendo igual a maioria? Ou você está agindo como espírita? Ah, menina, quer dizer que espírito tem que ser diferente? Ah, no mínimo. No mínimo. Tem que ser melhor? Não. Diferente. Por quê? Porque é uma religião, é uma doutrina que te leva à reflexão. Se não está te levando à reflexão, sai dela, filho. Sai dela, vaza para outra. Tem muitas aí.
Aqui é lugar de reflexão e autorreflexão. Não é eu ficar, deixa eu refletir sobre a barba do Fernando. Gente, não é isso. É autorreflexão. É o que o doutor Bezerra está propondo aqui. Ele continua perguntando: compreendemos que o antídoto do ódio é o amor? Não adianta. Os dois brigaram lá no caso do Fernando. Está entendendo que o que a gente precisa é amar? Não está entendendo. Porque se estivesse entendendo, a gente não está brigando, né? Ele continua, entender. Gente, eu achei essa frase maravilhosa. Mateus, onde que você está, criatura de Jesus? E eu te reverencio, Mateus Fernandes Fraga. Porque olha o doutor Bezerra dizendo aquilo que você tem recomendado para nós, Mateus. Entendemos que podemos fazer como os mártires. Mateus, há pouco tempo, tem nos trazido ao encontro dos mártires. Para que ele tem feito isso, gente? Para quê? Vocês já pensaram? Já pensou, Fernando Emílio? Para que Mateus tem nos trazido ao encontro dos mártires? Para quê? Para a gente promover a mudança em nós. Não é no João, no Pedro, no Mateus, no... Eu já estou falando. Ele está trazendo para nós o encontro com os mártires através de filme, através do ato dos apóstolos. Sabe para quê? Para eu olhar João Evangelista e dizer, poxa, eu quero fazer igual esse cara. Para eu olhar o Pedro, eu me identifico demais com o Pedro, naquela sua... Né? O Pedro era brigão, mas ele era um líder nato, ele era amoroso, ele entendia, ele conscientizava. O momento que ele chegava na consciência do que ele estava fazendo, ele falava, opa, tem que parar. Pedro fazia isso. Agora, eu desculpa, Deus, o que a gente faz? Os apóstolos, porque se não tem que ler. Então, Jesus sacramentado, gente. O doutor Bezerra está falando isso. Altera o rumo da sua história, querido. É isso que o Bezerra está falando. Quando você for ler o Ato dos Apóstolos, coloque-se no personagem. Hoje eu estou parecido com o João, ontem eu estive com o Felipe e com o Mateus, o Levi. Não. Tá linda aquela história. Aconteceu há 2000 anos. Para com isso. Não vamos em lugar nenhum desse jeito. E aí ele diz que o espiritismo, tal qual o cristianismo, olha, Mateus, eu te reverencio, Mateus Fernandes Fraga, tal qual o cristianismo é doutrina de consciência reta, é comportamento edificante, no mínimo que a gente possa ser digno do que a gente está fazendo na Terra, no mínimo que a gente possa modificar, melhorar o nosso comportamento, é o mínimo, gente. Ele diz aqui o seguinte, somos poucos, sem privilégio, a gente não tem dinheiro, a gente não tem grandes fortunas, mas não impede que a gente desempenhe a tarefa de dignificação humana. Aí ele lembra uma frase, que eu adorei ter relembrado essa frase, que o Armando fala nessa frase há 1000 anos, mas eu nem entendia como que era dito, por quem que era dito, aí fui estudar, adorei descobrir. Ele fala o seguinte, o rociar da asa de uma borboleta no Oriente repercute no equilíbrio do Ocidente. Ele parafraseia a frase do, como é que chama? Edward Lorenz, que foi um matemático, um filósofo, meteorologista, sobre a teoria do caos. Quer dizer, bater uma asa aqui vai repercutir lá no Japão, gente. O que ele quer dizer com isso? E toda vibração irradiada, emitida, ela contribui para efeitos inevitáveis. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você emite, porque está atingindo o Fernando, está atingindo o Falcone, está atingindo a Verônica, que nem está aqui. Ela está aqui não, mas atinge. E aí a gente deve cooperar em favor de um mundo saudável e digno. E nós temos que iniciar em nós. Eu estava lendo esses dias
uma fala de um companheiro que eu gosto muito, que ele também parafraseou Gandhi, e ele fala: paremos de pedir um mundo melhor, sejamos um mundo melhor. O Gandhi fala isso. Seja você a diferença que você vê no mundo. Não, Falcone, você modifica, tá? Pinta sua barra, seu cabelo de preto. Simples assim. Você quer modificar? Você quer mudar a cor da luzinha do centro que você frequenta? Muda um ponto do centro para você. Ou então vai lá para o outro centro, que não há problema nenhum. Você brigou com a dona, Falcone? Gente que tem essa liberdade de ir e vir e frequentar a mundo dos faz bem. E se na PA, que no dia que eu cheguei lá, já contei para vocês. O Armando falou: pode sair na porta que você entrou, minha filha. Hoje ele fala: tem vagas no coração e na fundação, para todo mundo que chega. Para mim, ele falou: minha filha, sai na porta que você entrou. Só que se o Armando falava assim: tem vagas no coração. Sua voz. Hã? Está cortando a sua voz. Quando você afasta um pouquinho, quando você vira o rosto, está cortando a sua voz. Fica mais parada de frente. Nossa Senhora, não consigo ficar parada, já imaginou? Mas vou tentar. Então, gente, assombração, sabe para que parece? Você para mim: ô, querido, tu paga na fundação do coração, eu subi na cabeça dele. Então, assim, a gente tem que iniciar aquilo que a gente precisa modificar. Não tem solução para isso, não. No último parágrafo da página 240, eu não sei de vocês, né, gente? Porque o negócio está feio. O parágrafo é o seguinte: se a convicção em torno da verdade não faculta ao espírita o autocontrole, o respeito pelo próximo, a renúncia pessoal, a humildade em reconhecer os próprios equívocos, qual o valor atribuído à mesma? O que você está fazendo na doutrina espírita? É isso que ele está falando aqui. É isso. Ser espírita, o que você está aprendendo na doutrina espírita, Mirinha, não está dando um rumo no você, não? Então, você está fazendo o que aqui? É isso que ele está falando para a gente. Né? Colocar aqui um negocinho para ver se melhora, viu, gente? Falcone, quer que eu fico dura? Vê se melhorou, Falcone. Melhorou. Ah, obrigada. Porque não dá para ficar assim dura, não. Menina não consegue ainda. Engessada. Coisa horrorosa. Eu só camisa de força que consegue me segurar, você sabe, né? Você me conhece. E aí, nós vamos lá em Mateus, capítulo 10, de versículos de 11 a 16, que ele fala o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Que Jesus quis falar com isso, Senhor? Gente, eu confio em vocês. Eu estou enviando vocês para agir em missão de paz. É isso que Jesus está falando. Com prudência, com simplicidade, com sabedoria. Não vai afoito, não, vai com calma. Mas eu estou aqui na retaguarda, eu estou olhando por vocês. Jesus está dizendo isso para a gente aqui nesse parágrafo, né? Outro parágrafo que eu achei muito legal, quando ele diz assim: se não somos capazes de conviver com aqueles que também abraçam os nossos ideais e trabalham conosco, porque divergimos num ou noutro ponto, como pretendemos transformar a Terra em um mundo feliz, se não nos transformamos para melhores, nem somos felizes? É o que o Falcone falou. Ele e o Fernando estão juntos há milhares e milhares e milhares de tempos. Eles divergem em alguns pontos. Tem que divergir, gente. Deus me livre. Kardec falou: discorda disso aqui, meu filho. Questiona. Fala se está certo, se está errado. Não muda, não precisa querer mudar, não, porque nós não estamos em condição de mudar nada, não. A gente não está mudando nem a gente, vai mudar Kardec, Senhor. Mas presta atenção, eu preciso refletir. Ele está falando aqui: eu não estou com condição
de conviver com meu colega de ideal espírita, estou brigando com ele, eu não estou em condição de conviver com meu colega na empresa e brigo com ele, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o governo, eu quero tirar A por B, C por minha conta, eu quero mudar uma lâmpada, mude-se, mude-se. Esse é o grande barato da vida. Urge que despertemos do letargo e voltemos à ação do amor. Nenhuma força é equiparável ao amor. O tempo todo ele está falando isso. Usemos o amor para renovar o mundo. Gente, sem o amor não tem condição. Leiam o livro Francisco de Assis de Miramês, para que aquele amor de João, o amor de Francisco de Assis, invada o seu coração. É assim que a gente vai conseguir aprender as coisas. Não é olhando para o teto e falando assim, eu quero que caia aqui na minha cabeça. Não cai, gente. Não cai. Vai lá correr atrás daquilo que você deixou para trás, porque senão o negócio não vai funcionar, não. Ele diz o seguinte, somos filhos da luz. Olha a nossa mensagem. Deixemos brilhar a luz que existe em nós. Mas que luz é essa, Miriam? Ainda que seja da luz vermelha, ainda que seja da, sei lá de que cor, da azul, da roxa, não é luz branca. Não, ainda que seja, meu filho, mas deixa sair essa luz que está dentro de você, que aquilo vai contagiar outras pessoas, que outras pessoas vão ficar felizes com aquilo que você está sentindo, aquilo volta para você e amplifica e aumenta. É assim que a gente melhora. Não quer melhorar da noite para o dia, não, gente. Porque para fazer medicina, o Fernando precisou ficar sentado num banco lá, não sei se foi 5 anos, se foi 6 anos, que na época do Fernando já nem sei mais. 6 anos Armando está falando. Porque também passou muitos anos da época do Fernando, né, Armando? Então nem sei se é igual a hoje. Então, você acha que o Fernando, ele medica lá um remedinho porque ele aprendeu em 6 meses? Não. As coisas não são assim, não. Estais convocados para o serviço de edificação do bem e não para as disputas mesquinhas. Então, para de entrar dentro do lugar que você frequenta, da igreja, de qualquer lugar que seja, não importa, viu, gente? Tem que parar de achar que o que está certo é a doutrina espírita, o que está certo é a FEAC. Não tem isso, não. Tem certo, tem errado. Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz modificar, que é a alavanca que vai fazer você se modificar, é aquilo que vai ser um resultado positivo para você. Então, para de achar que você tem que brigar com coroinha, com padre. Para de achar isso. Tenta compreender o outro, tenta ver o lado dele. Mas eu vou te falar, hein? Fernando Emílio, como vice-presidente da FEAC, é péssimo. Péssimo para quem? Péssimo por quê? Entenda isso, entenda o posicionamento dele, entenda como que ele está ali e a que custo que ele faz aquele trabalho, né? A gente precisa pensar aí. Vence o mal, deixe que o bem te predomine. Gente, não é fácil, não é fácil não. Tá achando que é fácil? Nenhum livro diz que é fácil, eu não canso de me repetir isso. Nenhum livro você vai ler, vai ser fácil, tá? Não, nenhum livro fala isso. Não é fácil. Vencer a si mesmo é o maior desafio que nós temos no planeta Terra. É claro que não é fácil. Se fosse fácil, meu Deus, não estaríamos aqui, né? O desafio de vencer a Mirinha, de brecar a Mirinha, de falar Mirinha é menos, ou Mirinha aceita isso, ou Mirinha... Não é fácil, não. Mas é preciso que a gente se enfrente, é preciso que a gente tenha coragem de dizer assim, eu quero o melhor para o planeta Terra, então tem que começar em mim. Eu quero o melhor para a Mirinha. Ele diz o seguinte, não estáis reunidos na família espiritual por acaso. A gente assumiu o compromisso. Você acha que eu estou com Armando, com Fernando Emílio por acaso, gente? Claro que não, Jesus. Você acha que o Armando e o Fernando estão nessa jornada por acaso? É óbvio que não. Ele está dizendo que vocês assumiram compromissos antes de trabalhar para a edificação do bem,
juntos, ele diz essa palavra, juntos, no comando de Jesus. Eu convivo com o Armando há 30 anos. Eu nunca vi o Armando falar assim, estou cheio de ser líder na FEAC, dirigente, estou cheio. Nunca vi o Armando falar isso. Não sei se ele já falou com o Fernando, você já falou, eu nunca ouvi. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se ele falar, sabe que eu vou responder? Bem feio. Ninguém mandou você assumir esse compromisso. O compromisso é seu, não é meu, não. Você viu que eu disse para você, antes de entrarmos no ar, quais são os meus planos? Não comenta, só para você. Vocês não podem nem imaginar quais são os planos desse homem, que não para nunca, e não dá sossego a gente parar. 8 horas da manhã ele estava me tocando no telefone. Mirim, vamos gravar. Isso não para, não, gente. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, o compromisso do Fernando de estar à frente da FEAC é dele, questão dele, a programação dele, ele que se vire com os 500 que ele tem que dirigir, porque se eu não estou lá, porque não é compromisso meu, e se tiver a minha hora de chegar, é compromisso, eu assumi o compromisso antes. Então para com isso, para de frescura, porque eu sou diretora do DAN, mas estou cansada, sai minha filha, eu digo isso quando eles me falam, sai, porque tem muitos aborrecimentos, sai. Eu quero saber do Fernando Emílio e do Armando se ser diretor é obrigatório, é compulsório. Claro que não é. Faça com amor, tenta melhorar. Não é fácil, não. A amiga está achando que é fácil? Claro que não é, já fui diretor. Não é fácil, não. Então, ele só relembra a gente que eu assumi o compromisso de ter fala aqui, Eu estou falando aqui para o par de ouvidos mais próximos, mas eu assumi esse compromisso antes. Então ele fala, permaneceis fiéis ao compromisso. Jesus espera por nós, graças a Deus. Graças a Deus o Cristo está esperando por mim, em algum momento, em algum lugar, eu vou encontrar com esse cara e vou dizer, muito obrigado pela sua vivência, por tudo que você faz por nós. Cristo de Deus, obrigado por você estar na minha vida, obrigado pelos mártires, por esse exemplo maravilhoso e por nesse momento eu ter mudado uma chave tão pequenininha na minha vida, mas que já fez toda a diferença para mim. Hoje eu amo mais, eu compreendo mais o Pedro, eu entendo mais o abandono da vida do Levi, quando Mateus abandonou tudo para seguir o Cristo, largou tudo o que ele tinha de financeiro para seguir Cristo. Será que eu faria isso? Claro que não faria. Claro que não faria. Mas eu quero chegar a um ponto que eu vou fazer. Então ele fala que possamos realizar ao que nos comprometemos para não ter que voltar e corrigir. Outro dia eu estava fazendo uma palestra da FEAC que chocou muito algumas pessoas, porque o Martins Peralva, ele diz o seguinte, gente, nós já estamos encarnados, para que você quer desencarnar para voltar? Porque o único caminho de corrigenda é a reencarnação. Aí eu quero desencarnar para voltar e entrar na fila, a fila está quilométrica. Eu não sei em que lugar que eu vou estar nessa fila, Jesus. Então tá aqui, já resolve esse problema agora. Ai, Miriam, está muito doído, está muito difícil. Eu entendo que está doído. Gente, se está doído para mim, está doído para várias pessoas. A gente entende que está doído. Mas o caminho é recorrer a Jesus. É a Mãe Santíssima da humanidade. Ela não é dos espíritas, ela é a Mãe Santíssima da humanidade. A criatura que ama os suicidas, que cuida dos suicidas, dos familiares dos suicidas. Então recorra a ela, recorra ao Cristo quando estiver pesado e diga a Ele, me ajuda, Jesus, me ajuda a carregar isso, porque eu não estou suportando. E Ele na hora ajuda a gente. E aí fez um silêncio, a psicofonia terminou e a reunião também. Semana que vem tem mais. Você acha que eles param? Para não. Semana que vem tem mais. Que Jesus nos abençoe. É assustador quando a gente toma conhecimento disso, reforçando, como você disse, as coisas que os benfeitores espirituais da FEAC falam para nós nas reuniões de quinta-feira, principalmente, né?
a gente ver essa sintonia, quer dizer, o que Mateus, Dona Anita e Irmã Clarissa descrevem que acontece no ambiente da FEAC, o que o Filomeno descreve no ambiente da Mansão do Caminho, no ambiente dessa instituição que eles estão socorrendo, no ambiente do hospital psiquiátrico, a gente vê que há um encaixe das peças, né, Merinha? Não fica trombando. Um espírito fala que é para o norte, o outro fala que é para o sul, outro fala que é para Marte, outro fala que é para Vênus. Há uma coesão. Essa é a parte unificadora da doutrina espírita. Não tem o ponto de vista do Emmanuel, o ponto de vista da Joana, o ponto de vista do Camilo. Não, é o ponto de vista nosso, baseado naquilo que a gente conhece, interpreta. Podemos ter pequenas diferenças de interpretação, mas há uma unidade. Há uma unidade. Sem imposição, porque é a lei. Você acredita na lei da gravidade? Não. É a lei. É a lei natural. É a lei natural. Então vamos trabalhar. Vamos crescer. Vamos ampliar as nossas possibilidades. Por quê? Porque Jesus conta com cada um de nós nesse trabalho extraordinário do bem. Vamos fazer o melhor ao nosso alcance e vamos. Fernando, alguma consideração mais? Tô tranquilo. E fale agora o cálice para sempre. Tem aquele negócio assim. O cálice é esse aqui, ó. Esse que é o cálice. Isso aí não é cálice, isso aí é um copo de uma vez. Cálição. Cálição. Muito bom. Muito bem. Nós agradecemos, então, essa viagem que o Filomeno está nos levando, que serve para qualquer instituição espírita. Mas, Falcone, peraí, na instituição que eu frequento não está acontecendo isso. Ótimo, mas já pode ter acontecido. E se vocês cochilarem, lembra do ditado dos antigos? Cochilou, cachimbo, cai. Por isso, o Fernando lembrou muito bem na fala dele, o olhai, orai e vigiai. Em tudo na vida da gente. E se tiver dúvida, Allan Kardec diz, na dúvida, abstente. Para. Vou ou não vou? Para, conta até 10 e dê tempo de decidir com mais consciência, com mais bom senso. Se você chegou com o grupo Anda em Movimento, lembramos que, para começar, semana passada eu falei uma bobagem aqui. Eu convidei vocês para participarem no dia 22 de abril, às 19 horas. Eu convidei vocês para participarem do grupo Nosso. que eu falaria, abrindo o livro Nosso Lar. Fala aí, Mirinha. Não é Nosso Lar, não, gente. É Painéis da Obsessão do Filomeno, Senhor Jesus. A pessoa não está bem, não estou falando. É a história do Argos, Muito Nossa. interessante. Ai, Armando, que dia que a gente vai estudar esse livro aqui? Vai Ele chegar. é maravilhoso. Primeiro nós vamos estudar a vida e obra de Fernando Emílio Ferraz Santos. Ah, estudar. Dá uma Vai novela. até o final da encarnação. Mas nós chegamos lá. Papai do céu, se nos deixar encarnado, nós fazemos a obra toda do Filomeno de trás para frente. E depois voltamos. Cosita. E mais alguma cosita. Então, é Fronteiras da Loucura. Não. Painéis da Obsessão. Painéis da Obsessão. Muito Tá bem. bem. Hoje já... A cor do cabelo. Viu? É, tô falando, a idade. A cor da barba. A barba não tem problema. Estragado. Hoje, dia 16 de maio, já tem 10 dias de congresso. 2 palestras liberadas a cada 48 horas. Assistam as palestras do congresso, todas elas com base no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estão excelentes. Maravilha. Entendeu? Vamos trabalhar-nos então. Lembrando que amanhã é aniversário do nosso Divaldo Pereira Franco. As nossas melhores vibrações para ele. Depois de amanhã, 36 anos da nossa FEAC. Parabéns para o Divaldo, parabéns para a FEAC,
parabéns para todos nós que estamos aqui no grupo. Lembra de deixar seus comentários aí no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. No chat, você pode deixar aqui na primeira apresentação, e se assistir a posteriori, deixa aqui embaixo, tá bom? A Ana Lúcia conseguiu mais alguns exemplares do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Quem quiser, na reunião pública de segunda-feira, na reunião pública de quinta-feira, de sábado, a nossa livraria da FEAC está aberta. Lembrando também que nos dias ímpares você tem encontro comigo no Spotify, ok? E que esses materiais todos que estão sendo divulgados no Spotify estão também em forma de vídeo sendo divulgados no youtube.com/Falcone Espiritismo, ok? Estão lá também. Lembrando que se você colocar recursos.feac.org, alguém anota aí no chat ou no comentário aqui embaixo, recursos.feac.org, você tem acesso a todo o ambiente da FEAC, o que está acontecendo agora de maneira atualizada, certo? Falei tudo? Falei. E hoje, dia 4 de maio, semana, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui, conferir. Isso, 4 de maio. Terça-feira da semana que vem, reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida. Anteontem foi a nossa reunião de saúde. Que saúde o quê? De entes queridos. Tá certo? Atendimento fraterno 5 dias na semana, SOS Preces diariamente das 8 da manhã até meia-noite. Perguntas, dúvidas, manda pelo WhatsApp 329-8453-7263. Agradecemos a participação sujeito oculto e indeterminado da Jussara e do Chaves lá nos bastidores, e vamos em frente. Mirinha, suas palavras finais. Gente, Deus nos abençoe, viu? Para que a gente tenha forças e coragem. Os desafios estão aí, mas nós também estamos. Simples assim. Vamos enfrentar-nos, porque com certeza a gente vai encontrar um bem-estar enorme na frente. Com certeza. Semana que vem. Fernando, suas palavras finais. Sempre saudamos aos companheiros que nos acompanham. E a sugestão do Falcone é muito boa. Acabando aí de ouvir, leia de novo capítulo, para que a apreensão do conhecimento seja cada vez mais forte. Grande abraço a todos. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Muito bem, eu estou procurando aqui, não está aqui, está no outro telefone. Eu ia dar mais um aviso, mas não está aqui o conteúdo, não. No próximo, então, dia 11, o nosso capítulo é... Cadê? 17. Prosseguem as experiências libertadoras. Prosseguem as experiências libertadoras. Leia o capítulo 3, 4 vezes, anota, deixa suas perguntas na ponta da língua. Se tiver alguma palavra que você não tem intimidade com ela, vai lá no dicionário online e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É a Fundação Espírita Allan Kardec com você, nos encontros, estudando, lendo, compartilhando comentários simples, mas objetivos da obra extraordinária desse espírito que aprendemos cada dia a admirar e respeitar mais, que é o nosso Manuel Filomeno de Miranda. Vamos orar então dizendo: amigo e mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos encarnados. Como a Mirinha lembrou, se estamos encarnados, vamos aproveitar. Vamos esperar desencarnar para reencarnar de novo, não, porque a fila está grande. Ajuda-nos a valorizar o irmão tempo, essa moeda extraordinária, que a física newtoniana diz que existe passado, presente e futuro. A física quântica diz que só existe o aqui e agora. Então, aqui e agora, façamos o melhor possível ao nosso alcance. Onde estivermos, com quem estivermos, como estivermos, no que estivermos. Abençoe a todos os internautas que estão participando conosco
que possamos divulgar cada vez mais todas essas tarefas online da FEAC e juntos avançarmos para a frente e para o alto. Parabéns ao Divaldo, parabéns à FEAC, e parabéns ao movimento espírita, parabéns a todos os habitantes e seres sencientes deste planeta Terra extraordinário. Dando graças a Deus, encerramos o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Muito obrigado pela sua presença. A sua presença é muito importante. Lembre-se do culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Lembre-se, participar dessa reunião, eu digo que isso aqui para mim é um dos cultos do Evangelho no lar que eu estou fazendo. Entendeu? E lembre-se de estudar pelo menos 30 minutos por dia a obra de Allan Kardec, para nos fortalecermos mais perante os desafios que estamos enfrentando e para, como disse a Mirinha, lembrando lá o Mahatma Gandhi, termos a mudança que desejamos no planeta Terra. Saúde e paz, Jesus continue tendo paciência conosco, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele